colocar 2 pontos. Quando eu comecei no jornalismo, você tinha... O mercado era fechado para tecnologia, para importar computador, essas coisas, né? O ministro era o Renato Arce, se não me engano, ministro da Ciência e Tecnologia. E depois, quando o mercado se abre, a gente vê quanta gente era atrasada naquilo. E uma vez, e isso não faz muito tempo, deve ter uns 10, 12 anos, talvez, não, um pouco mais. Eu estava em Santiago, num evento junto com o Silvio Meira. Silvio Meira, do digital, do César, enfim, aquele grande cientista que temos. E ele fez uma palestra falando, né, da tecnologia. Aí ele estava com um tablet na mão e eu, né? No Brasil não entrava tablet. Não entrava tablet. E eu lá. E ele lá, papai, falando, não sei o quê. Eu saí daquela reunião, eu falei, eu preciso ir a Nova York comprar um tablet para mim. Cara, a minha tecnologia era nada, era um horror. Eu não faz muito tempo, deve ter uns 15 anos, isso, uma coisa assim. É só... Isso tem um ponto. De fato, essa coisa de fechar mercados é muito complicado. Eu senti isso na pele em relação ao acesso à tecnologia, que para mim, a profissão, faz uma diferença brutal. Enfim, para as outras indústrias é mais coisa. É a lei da informática que atrasou o Brasil. Exatamente, é do Renato Archer, exatamente, que tá, na época que o Renato Archer era ministro, grande ministro, foi um cara incrível. E aí, assim, enfim, mas a lei da informática não ajudou a gente a melhorar a nossa tecnologia. E aí, muitos anos depois, eu estava entrando, ainda estava na faculdade, estava entrando no jornalismo. E eu lembro disso, que eu fiz uma entrevista com o Renato Archer, onde esses pontos foram colocados na época. E depois, quer dizer, há 15 anos atrás, não é tanto tempo assim, você não tem acesso a um tablet no Brasil, é muito complicado, não entrava. Depois, enfim, entrou, mas enfim. E o Silvio Meira falando, eu fiquei ali muito, eu falei, meu Deus, o que vai ser feito? O mundo está acontecendo e a gente está muito atrasada. Olha, eu acho que a gente deve pensar essa questão da tecnologia pensando em especificidades de setores, né? Mas antes eu quero falar uma coisa que eu concordo com o Marcelo. O Estado ele não saiu da economia, o Estado mudou de agenda. O que houve dos anos 80 para cá é uma mudança de agenda. Juros a 12,5%, os 12,5% é uma intervenção do Estado na economia, clara, só que com outra agenda, de outra maneira. Então, é intervenção... Isso é uma dúvida real. Sim, eu estou remunerando o capital privado. É uma dúvida real que eu tenho. É intervenção ou o Estado, para se financiar, precisa... porque ele vende títulos no mercado. E você tem um apetite no mercado. Se você tenta vender um título a 2%, não, tem comprador? Não tem. Aí como é que ele vai financiar essa dívida? O que eu digo é o seguinte, você não tem que demonizar a dívida pública. A dívida pública é um ponto positivo, a capacidade de endividamento é um ponto positivo. Tudo bem, mas aí você, como é que você financia? Eu deploro essa ideia de que a dívida pública está com a relação dívida-PIB, estão com 74%. Isso não tem a menor importância macroeconômica. Mas como é que ele financia essa dívida? Assim, o problema do financiamento da dívida é o preço do financiamento, que é a taxa de juros elevadíssima. Claro que eu tenho um país em que remunera o capital para atrair capital com essa taxa absurda. Mas ele conseguiria atrair esses recursos sem remunerar nessa taxa? Não, é uma dúvida que eu tenho. Não de repente. Se eu baixar a taxa para 2%, claro que você não remunera. Você vai ter que fazer uma série de medidas econômicas, de baixar, investindo em determinados setores, baixar incentivando. Porque o principal argumento para elevar a taxa de juros, por exemplo, não é nem o financiamento da dívida pública, embora isso seja a questão principal, é a questão dos preços, da inflação. Uhum. O Banco Central faz o que faz, comprimindo a demanda, com isso vai baixar a inflação. Só que você não tem nenhuma política de governo de aumentar a oferta, por exemplo, num gargalo muito sério, que é alimentos. Os estoques reguladores do governo, que existiam quando eu era moleque, eu morava do lado da Cobal, que era a Companhia Brasileira de Alimentos, na ditadura, que é você constituir o Estado compra o excedente de alimentos e joga no mercado quando você tem sazonalidade de aumento de preço aqui ou ali. Isso não foi refeito no governo Lula, isso é um problema. Ou seja, você está lidando sempre com a inflação, para usar o lugar comum, como uma inflação de demanda.
E essa remuneração dos títulos, é preciso ver o que é necessário para fazer essa remuneração. Agora, o que está se fazendo, isso até economistas conservadores consideram que a taxa de juros de 12%, eu não sou economista, eu sou historiador, essa taxa acima de 12%, 12,75%, é absurda, porque ela não financia, aliás, ela desfinancia o Estado. O que a gente está assistindo com a política, o pacote de cortes, é um desfinanciamento de programas sociais, de uma série de serviços públicos. Você falou aí, embora você tenha feito pergunta da universidade, eu chego lá, que o índice de fraude no BPC é 4%. Bom, primeiro, até hoje eu não vi nenhuma auditoria. Segundo, um índice de fraude de 4% num programa social é fora da curva, ou seja, o zero de fraude. Nenhum programa de financiamento público é totalmente imune à fraude. Mas é alto. Segundo o Veloso, que conhece Pois os números, eu que não conhece sei o se mercado é. internacional, Eu não sei se ele diz que é muito Sim, alto. porque é o uma dos coisa pobres é e o do rico não. Não, porque na verdade é o seguinte, ali, nesses 4%, tem ali, o número é 42 bilhões. O Haddad está atrás de 70. Quer dizer, 41 bi está indo... Por que é tão difícil combater essas fraudes? E, segundo Veloso, esse número está fora da curva. Bem, Você vai ter fraude, mas ele está fora da curva. Mas ele não está combatendo fraude, ele está fazendo um corte quase linear. O pente fino não está examinando como é que está a contabilidade do programa. Esse é o problema. Se você faz isso, você combate as fraudes. Bom, cadê as fraudes? Bom, eu tenho convicções, mas não tenho provas, eu vou estar usando uma métrica lavajatista aqui. Então, se tiver fraude, claro que tem que ser combatido. Agora, dessa maneira, não. Uma outra coisa que é muito interessante é essa questão da isenção fiscal ou do subsídio para empresas. A gente não pode demonizar a isenção fiscal. Esse é um mecanismo de você alavancar setores econômicos centrais que têm capacidade uma capacidade multiplicadora alta. Por exemplo, construção civil, que tem uma alta empregabilidade, que move a economia, que move vários setores. Não tem problema você ter, desde que haja contrapartidas. E aí o Marcelo aponta bem, não tem contrapartidas. Isso é política do governo Dilma. Né? A gente tem que lembrar isso. A Haddad está brigando com política do PT. É claro, são 600 bilhões sem nenhuma contrapartida. Não tem investimento novo com base nesse subsídio. Você concede subsídio em cima de gargalos específicos e não também, mais uma vez, me parece que foi feito de maneira linear, vamos fazer para todo mundo. Ele começa com isenções da Previdência na folha de salários e se espalha por vários setores da economia. Esse é um problema. Segundo, a questão da universidade. A expansão do ensino público brasileiro, o Lula construiu 13 universidades, nós temos 69 universidades federais, mais um número mais ou menos equivalente, perto disso, de universidades estaduais e fundações municipais. Então a gente deve ter aí alguma coisa como 130, 140 instituições públicas. Isso corresponde hoje a 15, 20% do total das matrículas no ensino superior. O grosso está no ensino privado. O governo Lula, o governo Dilma, fez, durante a gestão do Fernando Haddad, ele começa o ProUni, começa a política de subsídios para as matrículas e mensalidades. É uma política muito interessante. O problema é que isso era uma política emergencial enquanto não houvesse disponibilidade de vagas públicas para esse alunado que poderia chegar à universidade. E ela chegou a um ponto, em 2015, que o montante do investimento no ProUni e em outros programas era de 15 bilhões de reais ano, quando o orçamento total das 69 universidades públicas era de 8. Ou seja, era o dobro do orçamento para as universidades públicas. Isso foi uma distorção. Claro, eu não sei que engenheiros estão sendo formados aí. Agora, você tem uma formação de engenheiros, ela tem que estar colada à expansão da sua indústria de construção civil, o seu saneamento, expansão de saneamento básico, expansão da indústria aeronáutica, expansão, enfim, o projeto de desenvolvimento do país. A privatização da Vale, por exemplo, eu desliguei e ele não desligou, vocês me desculpem. Isso acontece. A privatização da Vale foi um desastre, porque a Vale ela enfechava mais de 30 empresas de transformação, de plástico, de derivados do que ela extraía da terra, e hoje ela é uma cavadora de buraco. A gente exporta metais ferrosos para a China,
em estado bruto. Quer dizer, a gente voltou a ter uma indústria extrativa, e uma economia extrativa, não é uma indústria. E, não uma... e aí, para que eu preciso de engenheiro? Eu vou dar um exemplo meu doméstico. Eu tenho uma filha, que eu tenho o maior orgulho, que fez doutorado na Inglaterra, em engenharia hidráulica, em Bristol. Estudou aqui na Universidade de Ponta, na USP, foi para a Inglaterra, fez com bolsa do Estado, não é mérito dela, e quer voltar para o Brasil. Quando ela chegou aqui, quebrou a Lava Jato, quebrou a Engenharia Nacional, quebrou uma série de coisas, e ela está empregada na Inglaterra. Do ponto de vista pessoal, muito legal. Do ponto de vista do país, é um desastre, porque se isso se reproduz, ela é parte da exportação de cérebros. O Estado investiu, ela está pagando, está devolvendo isso, mas o problema não é esse. O problema é que é um desastre. Não é formando, eu posso ter um problema de formar engenheiros que não tenham a especialização determinada para o crescimento da economia, mas eu formo gente que vai trabalhar no exterior. Isso é uma tragédia. Na questão do FIES, por exemplo, o que a gente observou, o FIES era um programa muito legal. Só que ele enriqueceu o setor das universidades privadas, era um duto. Então não é legal. Não, assim, a ideia era legal, pessimamente executada. As maiores tragédias, elas nascem das bem coisas, intencionadas, né? Então, acho que a gente volta para aquele ponto central, que é entender o diagnóstico, onde que ele está exatamente, para que a gente possa produzir um instrumento correto para o diagnóstico. O fenômeno da Vale deixar de fazer, por exemplo, outras atividades relacionadas à indústria de transformação, que não associadas à extrativa, decorre desse problema maior, quando você está sob a ótica da lógica do retorno do investimento, de que é ineficiente produzir no Brasil, por conta de todos esses problemas, que vão desde a infraestrutura ruim, a estoque de capital humano deficitário, a economia fechada, o custo do capital alto, e o custo do capital alto não é por causa do Banco Central, é porque é caro financiar mesmo. Tesouros não, o capital vai embora. Então, a gente precisa colocar o edifício todo de pé. É um problema sistêmico, isso não é um problema que você resolve com um acúmulo de medidas isoladas. Então, e o FIES é mais um exemplo de uma tentativa de você produzir um resultado sem o desenho do programa bem adequado, com os objetivos claramente explicitados e os mecanismos de correção do programa. Porque, como a gente sabe, o Friedman já dizia, né? Milton Friedman já dizia, nada mais permanente do que um programa temporário. Uma vez que o programa ganha o seu corpo, se você não tem instituições suficientemente fortes, com servidores zelosos, com tribunais de conta atentos, certo? E com um judiciário expedito, esse programa vai ganhar vida própria, ele vai se transformar e vai virar um parasita, ele não vai virar um indutor do crescimento. Então, esse é o grande novelo.